Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta segunda-feira com dois jogos, a 21ª rodada do Brasileirão da Série A, Brasileirão 2025. No meio de semana temos Copa do Brasil, né? A primeira partida das quartas de final, e temos 7 times da Série A e um time da Série B nessas quartas de final. Mas o papo é o Brasileirão. Nesta segunda-feira tivemos dois jogos. O líder e o vice-líder venceram e o líder aplicou a maior goleada da história dos pontos corridos. 8-0. Flamengo 8, Vitória 0. E um pouquinho antes, o Palmeiras, segundo colocado, venceu o Sport por 3-0. Ou seja, os dois rubro-negros nordestinos perderam nesta segunda-feira, o Sport e o Vitória. E os outros jogos? Bom, a gente vai falar sobre todos os jogos agora com seu amigo Magalhães, no nosso resumo da rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo, tá? Então, depois que você curtir, vai abrir uma aba lá escrito hypar, você vai lá e clica, você vai estar ajudando o seu amigo Magalhães a crescer. Então vamos lá, galera. Tivemos Bragantino 4, Fluminense 2, né? O Bragantino, depois de um longo e tenebroso inverno, sem vencer, vence o Fluminense. Fluminense, que no meio de semana joga pela Copa do Brasil. Então pode ter tido alguma coisa a ver, né? Não estou falando que se não tivesse, o Bragantino não poderia vencer, tá? Mas pode ter tido a ver esse jogo do Fluminense contra o Bahia pela Copa do Brasil. Mas uma grande vitória do Bragantino por 4-2. O Bragantino não vive um grande momento, mas já viveu bons momentos. Então a gente sabe da capacidade do time do Bragantino, né? Cara, e quem viu o jogo, o Bragantino fez os gols, o gol muito rápido, depois teve que recuar um pouquinho, aproveitou bem as oportunidades. Você não pode falar que, pelo que foi o jogo, o resultado foi injusto. Não, não. A vitória do Bragantino foi, foi merecida. Tivemos Cruzeiro 2, Internacional 1. Internacional é uma das maiores decepções do futebol brasileiro, porque todo mundo colocava o Internacional como um dos candidatos a disputar todos os títulos, né? E o Internacional, porra, não está conseguindo competir, parceiro. O Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, mas parou no tempo, né? A coisa não fluiu, tá? A coisa não fluiu. Até avançou na Libertadores, mas a maneira como o Internacional foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil e para o Flamengo na Libertadores é muito decepcionante. E o Cruzeiro, que já tinha ficado fora lá da Sul-Americana, só estava na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, aproveitou a oportunidade, né? Tá ali brigando pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o Cruzeiro é um dos favoritos na Copa do Brasil. E a vitória do Cruzeiro em cima do Internacional hoje é muito normal. E pelo que foi o jogo, vitória do Cruzeiro também
Acho que não tem muito o que se contestar. Grêmio 0, Ceará 0. É, cara, os dois goleiros foram os destaques desse jogo, né? Se você levar em consideração o que aconteceu no jogo e os goleiros foram destaques, acho que não tinha o porquê alguém perder, né? Então, o empate, eu acho que foi dentro de uma normalidade. Principalmente porque hoje os times se equivalem, tá? O Grêmio e o Ceará se equivalem. O time do Ceará é um time muito competitivo, tá? Vem fazendo um campeonato brasileiro maneiro. Inclusive está na frente do Grêmio na tabela. Então o empate foi muito bom para o Ceará, porque deixou o Grêmio, um adversário direto, atrás. E para quem viu o jogo, eu vi o jogo, para mim, o placar condiz com o que foi o jogo. Bahia 2, Santos 0. Também era outro jogo que, se o resultado não fosse um triunfo do Bahia, seria meio anormal. Hoje tem uma diferença, mesmo o Santos sem o Neymar machucado, para coisa e tal. É, mas existe uma diferença hoje do Bahia para o Santos. Tá? Hoje existe uma diferença. E, mas é porque o Bahia, SAF, tem um grupo City. Tá, tem isso tudo, faz fazendo diferença, mas o grupo City vem aos poucos montando um time, incrementando. O grupo City não é igual o Dexter, que está jogando dinheiro a culhão e a gente não sabe onde é que esta merda vai dar, né? Igual do Cruzeiro, que saiu jogando dinheiro a culhão também. Do Bahia é diferente. O Bahia está montando a alicerce. E hoje tem uma diferença no time do Bahia para o Santos. O Bahia é muito mais estruturado, muito mais time do que o Santos. Então, um triunfo do Bahia, muito normal. Vasco da Gama 2, Corinthians 3. Na minha opinião, também era um resultado normal. Se desse empate, também seria um resultado normal. É, 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 o time do Corinthians é melhor do que o do Vasco. O time do Vasco é muito ruim. Tá? O time do Vasco é muito ruim. Tem uma outra peça ali, mas o time do Vasco é muito ruim. E, na minha opinião, muito mal treinado. Tá? E aí que vai o ponto. Eu acho que o time do Vasco é muito ruim porque é muito mal treinado. Tá? E o Corinthians venceu. E pelo que foi o jogo, o Corinthians mereceu vencer o Vasco. Aquele 6-0 do Vasco contra o Santos foi um dos placares mais mentirosos da história do futebol. O time do Vasco é tão ou pior do que o Santos. Tá? Então aquele 6-0 foi muito fora da curva. Foi igual a vitória do Santos em cima do Flamengo. Foi muito fora da curva. Foi uma coisa completamente anormal. Tá? Então, cara, a vitória do Corinthians em cima do Vasco, normal e justa. Tá? Juventude 1, Botafogo 3. Normal, pô. Normal. O time do Botafogo hoje é muito superior ao do Juventude. O time do Botafogo hoje, a gente pega ali, tá entre os 5 melhores do país. Tá? Tu bota ali junto com o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, tu bota nesse bolo. Bahia, que é o quarto colocado, né? Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Da Libertadores já saiu, mas tem a Copa do Brasil. Mas o Botafogo tem que melhorar. O futebol do Botafogo não vem agradando. Jogou contra o Juventude, saiu atrás, conseguiu virar, mostrou um poder e, na minha opinião, também vitória justa do Botafogo em cima do Juventude. Fortaleza e Mirassol. 1-0 Mirassol fora de casa. Cara, o time do Mirassol não dá para você ficar falando mais. O time. Irmão, o Mirassol é uma realidade. O Mirassol só está disputando o Campeonato Brasileiro e aproveitou isso, cara. O Mirassol está mostrando que você disputar um campeonato só te dá uma condição física muito superior do que a de todos os outros times. E o Mirassol está aproveitando. O Mirassol não tem culpa de nada, irmão. Ele está aproveitando. E aí tem jogadores experientes, jogadores com qualidade. O Fortaleza
está completamente perdido, né, irmão? Fortaleza está completamente perdido. Na minha opinião, contratou um treinador errado. Acho que uma das maiores cagadas que eu vi essa diretoria do Fortaleza fazer foi contratar o Renato Paiva. Acho que o Renato Paiva não tem nada a ver com o estilo do Fortaleza. Principalmente com os jogadores que estão lá. Fortaleza está contratando, já contratou 8, 9 jogadores para se moldar, né, ao Renato Paiva. Será que vai dar tempo? A torcida espera que sim. E o Mirassol fez a parte dele. Jogo ali equilibrado, mas o Mirassol fez o gol e não tomou nenhum. Então, não tem como não falar que o placar não foi justo. Hoje é placar justo, tá? São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. São Paulo com o Crespo melhorou bastante. Iniciou naquele jogo contra o Flamengo, e aí ele falou, pô, ainda bem que a gente não vai pegar o Flamengo toda a rodada, pá, tava iniciando ali algumas coisas, mas de lá para cá, irmão, São Paulo melhorou bastante. Melhorou bastante. Não tá na Copa do Brasil mais, mas está na Libertadores, né? Tá no Campeonato Brasileiro. É, cresceu. E o Atlético Mineiro, cara, o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, disputa de Campeonato Brasileiro, foi pro saco. Vai participar ali, né? Como está participando, e vai nas Copas. Nas Copas, o Atlético Mineiro é forte, né? Porque são 2 jogos, joga fechadinho, no contra-ataque, conseguiu eliminar o Flamengo, os pênaltis, ou seja, no mata-mata ali, o Atlético Mineiro dá para se virar. Agora, nos pontos corridos, não dá. Não dá. Placar do jogo, São Paulo superior e ponto. Normal. E nessa segunda-feira, como eu falei, tivemos o Palmeiras vencendo o Sport, que é o último colocado, e dificilmente o Sport vai se salvar. Dificilmente o Sport vai se salvar. O Palmeiras fez uma partida segura, sem dar chances para o Sport, ganhou de 3-0. Poderia ter sido um placar maior. O jogo teve caixa para ser uns 4 ou 5, pelo menos. O Palmeiras criou, faltou pontaria ao Palmeiras. Se o Palmeiras acerta um pouquinho mais na pontaria, esse jogo poderia ter terminado brincando em 5-0. Então o Palmeiras vence, na minha opinião, com uma boa partida. E poderia ter sido um placar maior. E aí, esse 3-0 do Sport foi ofuscado pelo último jogo. Flamengo 8, Vitória 0. Irmão, a gente sabe que existe uma diferença técnica, né? Técnica, financeira. Existe um abismo entre Flamengo e Vitória hoje. Ponto. Agora, amigo torcedor do Vitória, se lembra quando o Vitória contratou o Carille? O que foi que eu falei? Pô, arrego, né, parceiro? Arrego. Eu sei que o Vitória tem muitos desfalques. Porra, mas tu viu como é que o time do Vitória tava postado, irmão? Porra, vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Porra, o Vitória botou 2 volantes ali. Com o Renato Kaiser na frente, o Eric aberto para um lado, o Lucas Braga improvisado para o lado direito. Mas não tinha ninguém. Pô, ninguém marcava. O Samuel Lino deitou e rolou. O Rascaeta jogou solto. Os zagueiros do Flamengo mais armaram do que se defenderam. Porra, o Vitória deu um chute em direção ao gol, 2 chutes ao total. O Vitória deu 2 chutes ao total no jogo inteiro. Pô, foi um massacre, parceiro. Isso é massacre. E o que aconteceu no Flamengo e Vitória, isso é massacre. Não é igual eu vejo, massacramos. O placar foi 2-0. Massacramos, o placar foi 3-1. Pô, irmão, um massacre é isso. Isso é massacre. Esse jogo é um exemplo do que é um massacre no futebol. Isso é massacre. O 7-1 da Alemanha no Brasil, aquilo é massacre. Isso é massacre.
E aí acabou esse massacre do Flamengo em cima do Vitória, ofuscando a boa vitória do Palmeiras. Então a gente pega aqui os times que estão na parte de cima da tabela, todos eles venceram. Flamengo venceu, Palmeiras venceu, Cruzeiro venceu, Bahia venceu, Botafogo venceu, Mirassol venceu, São Paulo venceu e Bragantino venceu. Os 8 primeiros venceram. Os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro venceram na 21ª rodada. Com isso, a tabela fica o seguinte: o líder continua o mesmo, Flamengo com 20 jogos, 46 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos, tá? Que é justamente contra o último colocado, o Sport. O Palmeiras é o segundo colocado com 42, com 2 jogos a menos, tá? O Palmeiras tem 19 jogos, faltam 2 jogos. Então, com esses 2 jogos, o Palmeiras ganhando, chegaria a 48. O Flamengo ganhando o jogo atrasado chegaria a 49, ou seja, o Palmeiras ficaria a apenas 1 ponto do Flamengo. O Cruzeiro já tem 21 jogos com 41 pontos. Ou seja, se Flamengo e Palmeiras ganharem jogos atrasados, eles vão abrir muito para o Cruzeiro. Porque o Palmeiras vai chegar a 48, já abre 7 para o Cruzeiro. E o Flamengo chega a 49, abre 8 para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que fazer os pontos e rezar para Flamengo e Palmeiras perderem pontos, porque senão daqui a pouco começa a abrir muito. E aí um abraço para o Caeteiro, o campeonato vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. O quarto colocado é o Bahia com 36 pontos e 19 jogos. O Cruzeiro tem que abrir o olho, porque se o Bahia ganhar os 2 jogos atrasados, o Bahia passa o Cruzeiro. O Bahia vai a 42 pontos. E o Cruzeiro cai para a quarta colocação. O quinto colocado é o Botafogo, com 32 pontos em 19 jogos. O Mirassol é o sexto, com 32 pontos, também em 19 jogos. Ou seja, os primeiros colocados, apenas o Cruzeiro tem 21 jogos. Então, hoje o G6, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Mirassol. Na sétima colocação a gente tem o São Paulo com 32 pontos em 21 jogos, o oitavo é o Bragantino com 30 pontos em 21 jogos, o nono é o Fluminense com 27 pontos em 19 jogos, o Ceará é o décimo com 26 pontos em 20 jogos, o Corinthians é o 11º com 25 pontos em 21 jogos, o Atlético Mineiro é o 12º com 24 pontos em 19 jogos, o 13º é o Internacional com 24 pontos em 20 jogos. O 14º é o Grêmio, também com 24 pontos em 20 jogos. A dupla Grenal colada ali. O 15º é o Santos com 21 pontos com 20 jogos. O 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o Vasco com 19 pontos em 20 jogos. E na zona de rebaixamento nós temos o Vitória na 17ª colocação com 19 pontos. 19 pontos em 21 jogos. O Juventude é o 18º com 18 pontos em 20 jogos. O 19º é o Fortaleza com 15 pontos em 20 jogos. E o 20º é o Sport com 10 pontos em 19 jogos. Bom, briga pelo título. Cara, briga pelo título, eu coloco Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Não coloco o Botafogo. Porque o Botafogo tem 32 pontos. Tem 2 jogos a menos. Ele pode chegar a 38. Porra, mas o Flamengo pode chegar a 49 e já abriu 11. O Botafogo pode pegar o Flamengo? Pode. Mas hoje eu não coloco o Botafogo na briga pelo título. Hoje eu coloco o Flamengo, hoje, 21ª rodada. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Tá? Na briga contra o rebaixamento. Na briga contra o rebaixamento, eu boto do Atlético Mineiro para baixo. Porque tem 24 pontos, ou seja, 5 pontos só no rebaixamento. Então, na briga contra o rebaixamento, eu coloco Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O melhor ataque continua sendo do Flamengo, com 44 gols a favor. A melhor defesa é a do Flamengo também, com apenas 9 gols sofridos. O melhor saldo de gols, obviamente, é a do Flamengo. A pior defesa é a do Juventude, com 41 gols sofridos.
O pior ataque é o Sport, com 12 gols. O pior time no saldo de gols é o Juventude, com menos 23. Rapaz, a campanha do Flamengo realmente é uma campanha boa. E o Flamengo é o time que menos perdeu o jogo. O Flamengo só perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro até agora. Empatou 4, tem 14 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Os artilheiros são Caio Jorge com 15 gols e De Arrascaeta e Pablo Verratti do Vasco com 11 gols. Então Caio Jorge é o líder com 15 e atrás tem a Arrascaeta e o Verratti com 11 gols. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.